isso. E como é que foi a mudança para Portugal? Foi muito tranquila, porque houve muito planejamento, né? Durante um ano nós ficamos planejando tudo, os pormenores, cada detalhe financeiro, cada detalhe de qual cidade escolheríamos, pesquisamos. Nunca tínhamos pisado em Braga, que é onde nós vivemos hoje, nunca. Apenas pesquisamos através de vídeos e informações de uma forma geral da internet. E aí, quando nós pisamos em Braga, nós tivemos a certeza de que realmente era o lugar onde nós tínhamos que ter vindo. Então, foi muito planejamento até chegar aqui, né, com tudo certinho, com tudo legal. E realmente é algo muito burocrático, né, estar aqui em Portugal legal. Algumas pessoas não têm conhecimento, mas é algo muito burocrático, que eu acho muito bom, não é? Mas, assim, é muito planejamento para fazer a coisa dar certo. E por que Portugal? Portugal, no Brasil, Portugal tem uns 2 anos entrou numa moda. Portugal é muito lindo, nós conhecíamos ali pelas imagens, nunca nem tínhamos vindo a Portugal. Mas entrou uma moda no Brasil, né? E para todo canto se falava Portugal, 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 os brasileiros vindo para Portugal. Então isso despertou e chamou a atenção. Então nós passamos a pesquisar Portugal e nos encantamos ainda mais. E os antepassados do meu marido também são daqui, o que também influenciou nessa busca por Portugal, e foi assim que decidimos vir. E quais é que foram as maiores diferenças ou dificuldades da transição? A princípio foi mesmo a questão da língua, que apesar de ser a mesma, é muito diferente mesmo. Principalmente para quando a gente chega, porque nós achamos que vocês falam um pouquinho depressa aí. Acha? Sim, achamos que vocês falam um pouco depressa e tem um som mais fechado. E daí veio muitas dificuldades em entender, né? Principalmente ao telefone. Era muito difícil. Mas com coisa de 3, 4 meses, a gente já passou a entender melhor, né? E pedir, falei só um pouquinho mais devagar para entender. E aí fomos prestando atenção nas palavras novas. Então isso é isso. Aí pronto, aí já foi se encaixando. Mas eu acho que a maior dificuldade, eu não acho que há dificuldades climáticas. Eu, por exemplo, vim do Rio de Janeiro, uma cidade extremamente quente, mas não senti dificuldade no clima, em adaptação no clima. Toda a gente aqui também foi sempre muito simpática conosco, também não vi nenhuma diferença. Eu acho que a grande diferença mesmo foi na língua, a dificuldade foi na língua, em adaptar ao novo jeito de falar. De restante foi tudo muito, muito fácil. E o que é que decidiu fazer assim que chegou cá? Então, foi logo que eu cheguei aqui, eu não fiz nada, porque foram muitos detalhes a acertar. A nossa vida que estamos chegando é começar tudo do zero, né? Montar uma casa toda de novo. Né? Nós tínhamos a nossa casa no Brasil, vendemos e viemos para cá. Então, agora tem que começar tudo do zero, não tem colchão, não tem... Né? Apesar de, logo que chegamos, a casa já estava mais ou menos mobilada. Foi mais fácil, mas é claro que tem que colocar a casa ao nosso jeito. Então, é muita coisa para resolver, fora toda a burocracia, que é ir ao CEF, né, marcações, telefone, idas para tirar NIF, para tirar isso. Então, é muito detalhe, né, que os portugueses que já estão aqui, já estão com tudo pronto. Nós chegamos e temos que ter isso tudo. Então, tem que agilizar muita coisa. Então, logo de princípio... não tive nenhuma ocupação, foi mesmo arrumar, preparar toda essa chegada, inclusive também vieram meus pais em seguida. Sim. Então, depois que preparamos a nossa chegada, tivemos que preparar a chegada dos meus pais. E logo em seguida vieram os meus irmãos também. Então, eu tenho toda a minha família aqui. É um grande privilégio, eu tenho toda a minha família aqui. E aí foi muita ocupação. E depois de quase um ano que aí eu resolvi fazer alguma coisa para, né, algum trabalho. E aí foi o laço. Sim, foi a loja de acessórios infantis. Aí fiquei um tempo, uns de 6 a 8 meses e depois dei uma pausa para pensar, de repente colocar a mente em ordem para ver o que eu posso fazer além disso. Aí onde veio a ideia do Instagram. E como é que surgiu essa ideia? Essa ideia, eu estava assistindo o vídeo de uma blogueira aqui em Portugal e ela falou sobre fazer o que a gente gosta, um vídeo motivacional, na verdade, reflexivo e tudo. Então, eu estava sentada assistindo o vídeo pela televisão e ali eu tive um insight assim, eu falei assim, eu acho que eu vou criar um Instagram. Por quê? Porque lá no Brasil eu tinha uma pessoa que me ajudava em casa direto. Lá no Brasil tem esse costume, né? Então, eu não estava habituada a fazer tudo em casa, as faxinas mais pesadas, as limpezas mais profundas, né? Não estava acostumada. Então, quando eu cheguei aqui, que aqui já é uma outra realidade, eu resolvi pesquisar muito sobre o assunto de ser dona de casa mesmo, de cuidar de tudo em casa.
E conforme eu fui pesquisando, eu fui gostando muito, apesar de que sempre foi uma coisa que eu gostei muito, que era, eu sempre interpreto isso como cuidar do lar, cuidar da família, né? Então, isso para mim é muito prazeroso. E aí, depois dessas pesquisas todas, que eu fui descobrindo muita coisa que eu ainda não conhecia, muitas coisas para deixar tudo isso muito mais prático, essa vida rotineira muito mais prática. E aí eu decidi que eu ia compartilhar, porque eu gosto muito, sempre gostei muito de compartilhar coisas, qualquer coisa que eu converso com uma pessoa e a pessoa tem uma dificuldade, eu sei que eu posso ajudar com alguma informação ou de alguma outra forma, eu sempre gosto de ajudar, eu gosto disso, né? De compartilhar. Então eu falei, eu acho que eu vou criar um Instagram para compartilhar essas minhas descobertas. E compartilhei o Instagram, fiz um Instagram. E quando comecei a compartilhar as dicas, esse Instagram de 2 dias, eu passei a ter 300 seguidores. Uau. Dentro de 2 ou 3 dias, não lembro bem, mas foi muito no início. E quando foi pipocando seguidores assim, que eu só divulguei num grupo, né? Um grupo que tinha no Facebook de brasileiros e começaram a aparecer seguidores novos e as pessoas interagindo. E eu fui gostando realmente daquela interação, em poder ajudar, em ver as pessoas dizendo, poxa, obrigada, essa dica é realmente muito boa, maravilhosa, me ajudou muito. Ah, eu tinha dificuldade assim, mas você falou, deu muito certo. E eu fui ficando muito feliz e muito realizada. E aí, decidi ir adiante e hoje já cresceu bastante o Instagram. E quais é aquelas dicas que ia partilhando, o que é que ia falando, o que é que puxou mais as pessoas? Olha, dicas realmente práticas, por exemplo, tem uma dica que eu falo que sempre é muito, muito boa, né? Depois eu vou até falar um pouco mais detalhado dessa. Eu vou pular essa, vou deixar para a hora da apresentação. Ah, daqui a bocado já revela essa, sim. Sim, por exemplo, descongelar. Eu sempre falo com as pessoas assim, quando for congelar as carnes, né, para fazer os almoços e os jantares, sempre deixa tudo porcionado direitinho, não congela tudo de uma vez, você não pode descongelar, depois voltar a congelar, isso não pode, então deixa tudo porcionado. Então, às vezes, nós nos esquecemos de tirar da arca alguma coisa para o almoço, por exemplo. Quando nós vamos nos dar conta, é hora de preparar o almoço e não tem nada descongelado. Aí leva o micro-ondas, mas o micro-ondas acaba por cozinhar um pouco aquilo. Sim, que faz um bocadinho mal, sim. Sim, e aí eu compartilhei essa dica de colocar uma água morna, aquela coisa congelada num plástico, né? Numa água morna e acrescentar o vinagre. E em meia hora aquilo está descongelado. É sério? Sim, em meia hora. Você coloca uma água morna, coloca aquilo ali dentro e acrescenta o vinagre e pronto. Daqui a 20, 30 minutos no máximo você já consegue começar o preparo da sua... Interessante. Sim, não sabia dessa. como eu falei do vinagre, né? O Manda-me vinagre é saber, maravilhoso. Olha, mãe. Vinagre é uma estrela. E ali fui compartilhando muitas coisas, projetos passo a passo, de coisas que podem ajudar na organização, que podem ajudar. E isso foi chamando muita atenção das pessoas. Ah, eu não conhecia esse tipo de projeto. E as pessoas foram interagindo, foram gostando realmente. E pronto, é isso. E quais é que eram as perguntas que eu ia mais colocando? Não entendi? Quais é que eram as perguntas que eu ia colocando mais frequentemente? As perguntas? Olha, agora no momento eu não estou... Quais eram as perguntas? O que mais perguntam? faziam? Mais O que é que faziam fazem, assim, assim? sim. As perguntas, vamos lá. São tantas perguntas. As dúvidas que tinham, sei lá, curiosidades. Na verdade, as dúvidas vão surgindo mediante aquilo que eu vou apresentando. Às vezes eu procuro detalhar. Quem conhece o Instagram sabe que as minhas legendas são legendas altamente informativas. Eu gosto de explicar com muito detalhe para não ficar dúvida. Sim. E as pessoas geralmente elas às vezes, por exemplo, pronto, vou me lembrar me lembrei agora de uma pergunta. A pessoa escreveu para mim assim, isso foi há uma semana atrás. Fabiana, eu quero investir em algo para aspirar a casa. Eu quero saber se você me indica comprar aqueles que aspiram sozinho, aquele aspirador comum ou aquele aspirador vertical, sendo que eu só posso investir em um. E eu já tenho no meu perfil mostrando um determinado aspirador que eu tenho. Já fiz a resenha, uma review desse aspirador. Eu falei assim, olha, se você só quer investir em um, eu te aconselho a investir num aspirador comum. Porque aquele robozinho que sai aspirando a tua casa, ele não vai aspirar um sofá, um cortinado, um rodapé, né? E também aquela vassourinha não vai fazer de igual forma. Então, o melhor aspirador para você investir, se você só quer investir em um, é o aspirador comum, que tem o cano, que é alto, você vai no alto, no teto, tira lá as teias de aranha e pronto.
Então, esses são tipos de dúvidas que surgem, mas as dúvidas realmente vão surgindo conforme eu vou postando. Ah, então, por exemplo, tem uns 3 dias eu dei uma receita de um prato que no Brasil chamamos de quibe. É uma espécie de um salgado, como se fosse um rissol, alguma coisa assim, mas é feito com farinha para quibe, acho que é assim o nome que chama. E carne picada. E ali eu dei toda a receita e as pessoas se interessaram. Aí eu falei, os portugueses não sabem bem o que é quibe, vou explicar como que é. Falei como que é, mostrei como é que eu apresentei, como se fosse receber uma visita, como é que eu fiz a apresentação do quibe, que é um salgado, né? Como se fosse uma coxinha, pronto. Sim. Só que é uma outra farinha. E ali as pessoas foram falando, mas é quanto tempo de forno? Quanto tempo deixa descansando? E as dúvidas vão surgindo mediante a apresentação daquele post que eu fiz, daquela dica que eu dei. Okay. E que tipo de pessoas é que procuram mais? Não entendi. Que tipo de pessoas é que procuram mais estas dicas? É o público feminino, realmente. As donas de casa e principalmente as recém-chegadas em Portugal. Por quê? Porque elas se identificam comigo porque passam pela mesma situação. Que é no Brasil tem uma realidade, vem para cá é uma outra realidade. Então, tem dúvidas sobre quais tipos de produtos compram, onde compra determinada coisa, se aqui vende determinada coisa, entendeu? Então, esse é o tipo de coisa que se apresenta mesmo, que as pessoas apresentam para mim. Então, elas me veem, se veem na situação igual à minha. Então, tem aquela confiança de perguntar onde é isso, onde é aquilo. Como é que compra isso, como é que chama isso. Porque, tipo, os cortes de carne aqui tem um nome, no Brasil tem outra. Então, como eu já estou aqui há 2 anos, já estou mais acostumada e aí surgem esse tipo de dúvida para eu responder. E como é que acha que faz com que o Instagram cresça? O que é preciso fazer? Tem que estar sempre lá a meter coisas? Uma coisa que chama a atenção, eu acho que em primeiro lugar, que chama muita atenção é a frequência e a constância, sabe? Isso demonstra um comprometimento. Então, eu até falei da outra vez, eu tenho um cronograma, eu faço uma reunião comigo mesma todas as sextas-feiras, eu sempre brinco assim, nos stories, olha, está na hora da minha reunião comigo mesma, é a reunião de pauta. Então, eu sento comigo mesma e preparo ali os posts da semana. Então, eu acho que essa constância, esse comprometimento mostra a importância que eu dou e as pessoas ficam felizes e percebem que são levadas a sério, sabe? Cada comentário que eu recebo é respondido, não fica nenhum comentário sem responder. Porque eu penso que a pessoa gasta um tempo para interagir ali comigo, então eu acho que o mínimo que ela pode receber é de volta aquele mesmo tempo em responder aquele comentário dela. E também, uma coisa que chama bastante atenção é aparecer mesmo sempre, como diz, mostrar a cara, colocar a cara no sol, como dizemos lá no Brasil. Eu sempre apareço nos stories durante o dia. Não parece, mas eu sou uma pessoa tímida, mas eu falo muito, feito uma tagarela nos stories e mesmo pelo amor em compartilhar. Pelo amor em compartilhar, eu passo por cima da minha timidez e consigo fazer o que eu faço. E eu acho que é isso que faz crescer e agrada. E é fácil estar sempre ligada e a responder a tudo? Não é fácil, não é fácil. E eu costumo dizer que parece até que eu tenho um toque nesse sentido, que eu não consigo deixar para responder daqui a meia hora eu vou responder. Não, eu já me dá um comichão, eu já quero responder na hora. Né? Porque eu me coloco realmente no lugar da pessoa. Às vezes é uma informação que a pessoa precisa na hora. Eu vou, às vezes, a uma determinada loja, eu mostro alguma coisa e a pessoa, às vezes, quer saber porque ela também está precisando daquilo na hora. Então, eu já fico assim, eu tenho que responder porque a pessoa... Então, eu não gosto de deixar muito tempo. Eu sei que vai chegar uma época que eu não vou ter como dar conta, né, de responder na hora, exatamente na hora. Mas, enquanto posso, eu faço. Bem na hora mesmo. E como é que é gerir, depois, o resto da vida com esta... Não é obrigação, mas com esta dependência de responder? Eu acho assim, o telemóvel fica sempre do meu lado. Então, eu estou cozinhando, estou respondendo. Estou arrumando a casa, estou respondendo. Então, o telemóvel está sempre do meu lado, como está aqui agora, né? Não posso responder, mas está aqui. É o vício, já é o costume.